Bom dia, pessoal. Estamos começando mais uma live. Essa é a sexta live de uma série de lives que o Instituto Aurora vem realizando ao longo desse ano para falar sobre temas como discurso de ódio, extremismo violento, violência nas e contra escolas. A nossa motivação com fazer essa série de lives é justamente aproximar esses temas tão sensíveis da sociedade de modo geral, para que a gente tenha como resultado final a possibilidade de evitar que um próximo ataque a uma escola ou às pessoas da comunidade escolar aconteça. Então, através da informação, através da sensibilização, que a gente possa estar mais atento a tudo isso e, de alguma forma, contribuir para que isso não aconteça. Recentemente, a gente fez um breve levantamento aqui no Instituto Aurora para entender como que estão os casos de violência extrema contra escolas nesse ano de 2024. E ainda que a gente não tenha nenhum dado oficial declarando, né, ataques às escolas, pelo nosso levantamento, ocorreram cerca de 4 casos que se assemelham muito aos outros 36 ataques a escolas que tivemos já no Brasil entre 2001 e 2023. Então, o ano de 2024, esse primeiro semestre de 2024, estaria equiparado ao que foi o primeiro semestre de 2022, em que ocorreram 3 ataques, que seria, então, aí o segundo ano, então, o ano de 2024, o segundo ano com registros aí de situações similares ao que já ocorreu antes. Na live de hoje, para tentar falar sobre esse assunto e a gente tentar se aprofundar mais nele, dando sequência a esses encontros que a gente tem feito, eu estou recebendo aqui a Paula Alves, que é mestre em Educação e Desenvolvimento Internacional pela Universidade de Birmingham, e ela está como oficial do Programa de Políticas Educacionais Warren, do Instituto Auschwitz para a Prevenção do Genocídio e as Atrocidades Massivas. O Instituto Auschwitz é uma organização parceira do Instituto Aurora na realização do nosso projeto Reconectar, aproximando pessoas para superar o extremismo violento. E assim eu dou as boas-vindas à Paula e agradeço por você estar aqui com a gente. Obrigada, Paula, e seja bem-vinda. Obrigada, Michele. Bom dia a todos, todas que nos assistem. É um grande prazer estar aqui com você hoje, conversando sobre esse tema tão importante. Agradeço mesmo o espaço. Espero que essa conversa possa ajudar a gente a, né, pensar junto como lidar com um problema tão importante, né, que preocupa tanta gente. Então, é um prazer mesmo estar aqui com você. Obrigada mais uma vez pelo convite. A gente que agradece, obrigada. E, bom, para começar, então, eu queria lembrar que nessa semana, no dia 15 de setembro, então, 2 dias atrás, a gente celebrou o Dia Internacional da Democracia. E as eleições municipais estão aí batendo na nossa porta também. E é diante desse contexto, então, tendo celebrado o Dia Internacional da Democracia, eleições municipais prestes a acontecer, que a gente percebe, né, que o tema da educação pública ele fica ainda mais em evidência. E a gente sabe o quanto é importante que, diante das propostas que nos são apresentadas nesse período de campanha eleitoral, seja falado sobre investimentos em relação à educação, no sentido de melhorias que vão ser feitas na infraestrutura, como que fica a remuneração e capacitação de professores, que estratégias vão ser criadas para prevenir e mitigar as violências nas escolas e contra elas. Esses são alguns dos tópicos que, naturalmente, a gente deve ficar mais atenta ao receber aí as informações sobre as campanhas que estão acontecendo. No artigo que a gente escreveu lá para o portal Latinoamérica 21 e que agora está publicado no e-book Violência contra Escolas no Brasil, Perspectivas sobre o Extremismo entre Jovens e Estratégias de Prevenção, a gente fala muito de uma escola que, para ser melhor, ela precisa ser vista pelo governo, pela comunidade ao seu redor, e para isso a gente precisa, então, de estratégias que tornem, de fato, a escola esse espaço. E aí, pegando esse gancho, então, Paulo, das eleições, falei aqui da democracia, que visões, que propostas, o que a gente tem que perceber e que tem que chamar a nossa atenção quando a gente está ouvindo aí os candidatos se apresentarem, em relação a propostas que possam, de fato, nos levar para a construção de uma escola que busca construir a paz. Que ideias
nos levam nessa direção de uma escola que constrói a paz? Pode comentar isso para a gente, por favor? Michelle, é uma boa pergunta mesmo, né? Realmente, anos de eleição é uma oportunidade para a gente pensar o que é que a gente quer e a gente investir nesse desejo, né? Através do nosso voto, da nossa participação, que é uma das instâncias, né, que a gente tem de participação, é justamente, né, o período eleitoral. Bem, eu acho que primeiro a gente precisa prestar atenção na seriedade da proposta, né? Pensar a escola precisa ser um projeto sério. É um projeto que pensa a escola de uma forma comprometida, e isso quer dizer, inclusive, pensar a escola a médio e longo prazo, não a responder ali, né, de forma imediata os problemas. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente trazer é que a gente não pode pensar a escola de uma forma deslocada do território onde ela se situa. Então, eu falo isso porque quando você fala uma escola que busca construir a paz, a escola ela não vai fazer o trabalho sozinha, né? A escola está situada dentro de um território e ela vai refletir as dinâmicas que existem nesse território. Então, para a gente pensar em convivência, em violência escolar no Brasil, a gente precisa começar situando essa conversa dentro da percepção do entendimento que a gente vive uma sociedade desigual, marcada por dinâmicas de discriminação, de violência, de desigualdade. Então, a escola não tem como fugir disso, né? Ela vai realmente trazer para dentro dos seus muros nas dinâmicas que existem fora dele. Então, a gente não tem como pensar em escola de paz se a gente não está também pensando num mundo de paz. Como é que a gente consegue construir uma sociedade de uma maneira mais macro, né? De uma convivência mais pacífica, mais positiva. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa, ao mesmo tempo que a escola vai nascer num mundo e vai refletir isso, e para a gente pensar na discussão de paz dentro da escola, a gente precisa pensar na construção de paz fora da escola, a gente também não pode perder de vista de que a escola também é um espaço e uma oportunidade para a gente construir, pensar, em primeiro lugar, e construir um mundo diferente, né? A escola é um espaço de experimentação de outras formas de estar junto, né? Tem uma frase de Paulo Freire que eu gosto muito, que ele fala: a educação não pode tudo, mas ela pode alguma coisa, né? Então, acho que a gente também precisa investir e pensar e acreditar na potencialidade que existe nos espaços escolares, da gente também influenciar, intervir, influir no que existe fora desses mundos, né? E aí você trouxe né, o que é uma grande preocupação para a gente, que é a violência extrema contra as escolas, né? Os números de ataques que realmente cresceram nos últimos anos e nos preocupa muito. Uma outra coisa que eu acho importante a gente analisar, a gente perceber quando a gente está ouvindo discursos, né, sobre os candidatos, da forma como eles pensam, os problemas que assolam a educação brasileira e especificamente o problema da violência nas escolas brasileiras, é pensar que o que é que a gente entende, o que é que a gente entende como paz? A gente está falando da paz do medo, do silêncio, porque tem uma resposta muito imediata a esse problema da violência contra as escolas, que é o investimento na forma tradicional que a gente tem de segurança, né? Que normalmente passa por um investimento no maior policiamento nas escolas, câmeras de segurança, detector de metal, então monitoramento, repressão, policiamento nos espaços escolares, né? E ainda que a gente possa considerar uma abordagem, né, investir em medidas de segurança pública, ou mesmo, né, com outra discussão que a gente viu crescer muito na saúde mental, na presença de psicólogos na escola, ainda que tudo isso possa fazer parte de uma resposta mais imediata, não, isso não vai garantir que a gente tenha paz. A paz não pode ser construída nessa sensação de medo. A gente precisa buscar estratégias e pensar juntos nas raízes do problema dessa violência, e não só nos efeitos que essa violência causa. Porque quando a gente está ali monitorando, criando segurança, a gente está lidando com os sintomas dessa violência, né? Então, é muito importante também que a gente dê espaço a propostas que busquem enfrentar esse problema de uma forma mais sustentável. E a gente acredita, né? Eu acho que a gente vai ter ainda oportunidade de discutir um pouco mais sobre isso, essa prevenção da violência, que para a gente, de fato, garantir resultados sustentáveis mesmo, a gente vai precisar entender por que essa violência acontece, e não só lidar com as consequências dela.
A gente tem casos já, né, de estudos, a gente observa, por exemplo, esse fenômeno, apesar de ser um contexto diferente, né, acontece de forma muito frequente nos Estados Unidos, que é um país que investe demais em instrumentos e ferramentas de segurança nas escolas, né? E isso não impede que esses casos continuem a acontecer, porque a gente não está investindo o suficiente no porquê que eles acontecem, né? Então, eu acho que isso são questões importantes para a gente estar atento quando a gente está analisando essas propostas que surgem agora, né? A ideia de localizar a escola dentro de um olhar mais amplo, mais macro sobre violência, porque ela não pode, esse peso não pode ser colocado todo sobre a escola, de como resolver sozinha um problema que é tão grande. Ao mesmo tempo, é preciso investir, olhar para a escola também a partir de uma perspectiva mais otimista, usar mesmo esse espaço para experimentar estratégias de conviver melhor junto. Então, a gente precisa investir isso dentro dos espaços escolares. E ter muito cuidado com essas abordagens que têm até um caráter um pouco mais popular, populista, no sentido de vou responder aqui esse anseio, né, de todo mundo que está preocupado, as crianças estão preocupadas em irem para a escola, os pais estão preocupados em enviar suas crianças, né, deixar suas crianças na escola. Então, vou responder aqui colocando investido nessas medidas que são respostas mais imediatistas ali, mas que não garantem, de fato, o enfrentamento seguro do problema. Então, acho que são questões que eu acho que é importante a gente observar nesse momento. Obrigada, Paula. E acho que você traz aqui palavras-chave assim, para a gente pensar sobre isso, né? Sobre essas abordagens que a gente vê aí nesse período eleitoral também, pensando a educação a partir desse lugar. Um deles são as respostas imediatistas, né? Então, para que a gente, enquanto eleitores e eleitoras, a gente esteja atento a propostas que só olham para a emergência e ignoram essa ideia de estratégias de longo prazo, que a gente vai poder aprofundar aqui daqui a pouquinho. Outro ponto é perceber o quanto a escola, como você disse, né, ela não atua sozinha, ela não está isolada, ela não deveria estar, pelo menos, né, Paula? Ela não deveria estar isolada, a gente não deveria pensar a escola como um espaço isolado, mas como um espaço integrado ao território e, portanto, como que a gente pensa uma melhor escola a partir de melhorias no território também, então, propostas que tenham essa visão mais integral. E, por fim, agora você mencionou também de ver a escola como espaço de potência, né, dessas experimentações, de outras estratégias que possam funcionar para prevenir essa violência extrema e outras violências também, desse lugar que não pensa apenas nas estratégias de saúde mental, de segurança, com os aparatos de segurança, né, mas que pode considerar essas propostas, mas que traz outras estratégias, outras experiências. E aí eu queria me aprofundar com você um pouco nisso, nessas outras possibilidades. Você, né, lá no nosso artigo, a gente fala muito sobre perceber o espaço da escola para além desse espaço que é alvo da violência, mas um espaço que também pode propor a solução para a prevenção dessas violências que a gente está mencionando aqui. E então eu queria ouvir de você, a partir das experiências que vocês aí no Instituto Auschwitz têm vivenciado, quais estratégias dentro desse campo, né, de outras experimentações possíveis e que nos levam a uma melhor convivência escolar e que nos levam nessa direção de uma construção de paz mais duradoura também. Que experiências vocês têm vivido e que podem ser exemplos e que devem chamar a nossa atenção também para a gente pensar, puxa, já tem coisa acontecendo, então eu vou ficar também atento a perceber esses movimentos e cobrar por coisas como essas. Então, conta pra gente um pouquinho sobre as experiências de vocês. Então, Michelle, eu queria até fazer uma observação, que a gente está falando aqui, né, de violência contra as escolas, mas você também chega a mencionar que existe violência na escola e existe violência da escola, né? Eu acho que é muito importante a gente considerar que, embora quando a gente fale de ataques extremos, a gente é muito mobilizado, né, pelos, obviamente, as consequências que traz, em termos de morte, inclusive, mas a gente tem
a presença da violência das mais diversas formas dentro, né, do espaço escolar, inclusive através de uma violência que pode ser institucional, né, que a escola gera. Então, como eu falei, né, a nossa experiência passa muito do entendimento, da observação de quais são os fatores que levam essa violência a existir, né? Então, lá atrás, a gente, em 2016, 2017, a gente foi conversar com essas pessoas aqui no Brasil, entender com estudantes, professores, sociedade civil, governo, se a gente quiser prevenir a violência, o que a gente precisa fazer? Que tipo de abordagens, de experiências precisam ser trazidas dentro da sala de aula? E lá atrás, já, a gente conseguiu perceber o crescimento de sinais de um fenômeno que foi crescendo, que é o aumento do discurso de ódio, da polarização social, coisas que já davam sinais lá em 2016 e que só foram fortalecendo, né, a partir, inclusive, do uso das redes. Enfim, então, a partir desse processo de consulta que a gente fez com esses atores, a gente criou uma metodologia que é o projeto, que aí vem a partir disso, né, o que eu tenho aqui para contribuir, do que a gente tem vivido de experiência diante desse contexto, que é o projeto Cidadania e Democracia desde a Escola. Né? Esse projeto ele vem, né, desse pensar juntos como a gente consegue prevenir violência pensando em contexto Brasil, porque, inclusive, prevenir violência no contexto Brasil não é a mesma coisa de prevenir violência em um outro contexto, sabe? Então, é importante que a gente consiga trazer de novo para o território, né? O que existe nesse território que a gente precisa prestar atenção. E a partir dessa conversa, a gente criou essa metodologia, que é um percurso educativo, onde a gente vai convidar os estudantes, e não só os estudantes, é interessante ver que os próprios educadores e a comunidade educativa vai se envolver nesse processo reflexivo, de pensar em questões que atravessam, né, a violência. Então, a gente vai pensar sobre identidade, a gente vai pensar sobre diferença, discriminação, a gente vai pensar sobre si mesmo e como lidar com o outro, né, com o que existe de diferente. A gente vai pensar o que é democracia. Democracia é todo mundo concordar, ter a mesma opinião. Como é que a gente se manifesta nesse espaço público que é diferente do espaço privado que existe dentro de casa? Né? Como é que a gente toma partido? Como é que a gente participa das tomadas de decisão que existem na sociedade? É preciso tomar partido? A gente consegue mudar alguma coisa tomando partido? Não falo partido, eu digo de participação mesmo, né? De postura. Então, a gente vai pensar em direitos humanos, o que são os direitos humanos, né? E como eles se manifestam no nosso dia a dia. Então, o projeto é um convite mesmo para essa reflexão sobre todas essas temáticas e um convite bem dinâmico mesmo. São atividades que o professor implementa dentro da sala de aula, né, que buscam trazer os estudantes para o centro, para esse protagonismo, para que eles possam se sentir mesmo atores ativos na produção, né, do seu processo de aprendizagem. Né? E, inclusive, as atividades buscam muito essa conexão com a realidade, precisa fazer sentido, precisa se manifestar no dia a dia desses estudantes, não pode ser algo distante, a gente não pode falar de direitos humanos de uma forma tão distante, como se fosse ali um papel que foi criado ali pós-guerra, pós-segunda guerra, e que não conversa com os dilemas que eu vivo no nosso dia a dia, né? Que a gente vive no nosso dia a dia. Então, o projeto é esse percurso. No final desse percurso, os jovens constroem juntos, em grupos, um projeto, que pode ser um vídeo, uma peça teatral, uma intervenção comunitária, para que eles mostrem como foi esse percurso, né, para eles apresentam para a escola. E a gente tem, a partir desse projeto, experiências incríveis, assim, de resultados muito positivos, muito promissores. Porque isso é muito importante também, sabe, Michele? Quando a gente trabalha com educação em direitos humanos, a gente busca essa experimentação dentro da escola, é muito importante que a gente consiga avaliar também os efeitos e resultados que a gente tem, para que não fique num discurso ali muito, né, deslocado, subjetivo, que parece algo utópico e que não tenha, de fato, resultados concretos. A gente fez uma avaliação em 2022 com 5 escolas aqui em São Paulo. A gente comparou grupos de estudantes que passaram pelo projeto e grupos de estudantes que não passaram pelo projeto, né? E a gente fez isso através de questionários no início, né, de um processo, num semestre letivo.
no início do semestre, questionários no final, fizemos observação em sala de aula, inclusive isso foi uma avaliação externa com a consultora, né, para que tivesse esse olhar, né, mais de fora mesmo para o processo. Fizemos grupos focais para entender como é que foi essa experiência com os estudantes, e a gente teve resultados muito bonitos, assim. A gente ficou, primeiro, muito impressionado, porque quando a gente começou a fazer o processo de avaliação, a gente teve um número meio chocante, né? 80% dos estudantes, eles não demonstraram nenhum conhecimento sobre o que eram direitos humanos. Foi bastante forte. No final nessa comparação dos estudantes que participaram, esse 80% era todos os estudantes, né, que iam ou não passar pelo projeto. No final da avaliação, quando a gente foi conversar, fazer, né, aplicar esses instrumentos de avaliação, a gente viu já um aumento relevante na absorção dos conhecimentos, né, dos conceitos do que são os direitos humanos. Mas o que o projeto propõe é muito mais que a gente entender ali, teoricamente, que são os direitos humanos, a gente promover e estimular mudanças de valores de comportamento que dialoguem com esse conhecimento, né? Então, a gente também percebeu, isso foi um dos resultados da avaliação, os estudantes se engajando mais nas salas de aula, se sentindo mais parte do processo, né, interagindo mais com os educadores. A gente percebeu uma melhoria na relação entre os estudantes e entre os estudantes com os professores, né? Um menor número de conflitos ou conflitos que foram melhor mediados, né? Uma promoção mesmo do diálogo mais positivo na sala de aula, né? A gente conversou com esses estudantes, para eles foi muito provocador, né? Eles pensarem, inclusive, sobre os problemas que eles vivem, nomearem esses problemas e pensarem juntos nessas soluções, né? Então, a gente tem experiências diversas de estudantes que foram, né, se comprometendo mais mesmo, não só com as questões que envolviam a escola, mas na sua própria comunidade. A gente tem professores que, a partir do projeto, fizeram um processo de estímulo e de sensibilização para a participação dos estudantes nos processos de eleição, por exemplo. A gente está trabalhando com estudantes que estão ali já nesse início dessa participação, né? Então, às vezes não é ainda um voto obrigatório, mas vai se tornar, porque a nossa faixa, né, de trabalhar são estudantes nos anos finais do fundamental e ensino médio. Então, a gente está justamente nessa fase onde eles estão entendendo qual é o papel deles nessa participação, né, democrática, já que a gente está falando aqui, né, de democracia, no dia da democracia. Então, são resultados que mostram que essas abordagens que investem, né, na raiz das questões, que isso dá trabalho, não são resultados que a gente vai ver necessariamente de forma muito imediata, que demandam tempo, investimento, mas eles dão resultado, né? Eles não são só um discurso bonito, eles não são só um desejo bonito, eles são uma potencialidade mesmo, essas abordagens pautadas na educação em direitos humanos, da convivência democrática, na experimentação da escola como espaço de diversidade, não só de respeito à diversidade, mas de celebração a essa diversidade, eles trazem resultados muito positivos. E é essa nossa luta, assim, de realmente sensibilizar para que não fique simplesmente numa ideia muito distante, né, num sonho distante, assim, mas não como uma realidade possível de ser realizada. Paula, te ouvir falar é fascinante, porque o Instituto Aurora, né, trabalha especificamente com educação em direitos humanos, assim como esse projeto de vocês também dialoga, né, com educação em direitos humanos, no sentido de, você mesma trouxe aqui essa informação, né, do quanto eles não conheciam sobre direitos humanos no começo e o ganho que se teve ao final do projeto. Então, é também um projeto, né, que a gente pode dizer de educação em direitos humanos. E eu fico fascinada como a educação em direitos humanos, ela pode, justamente porque ela pode abarcar uma diversidade de temas, e aí entre eles cidadania e democracia, né, que é até o nome do projeto de vocês, ela nos permite dialogar sobre outros assuntos dentro do guarda-chuva de direitos humanos que vão ter impacto no cotidiano ali na prática, né? Eu acho que nós, enquanto educadoras em direitos humanos, né, estando em organizações que têm esse olhar, a gente tem bastante essa preocupação mesmo, como você falou no começo, de não acabar reproduzindo uma prática de trazer a educação de direitos humanos para um lugar que
apresenta quais são esses direitos, mas os deixa ali no documento, num cartaz na parede, né? Inclusive, tenho aqui atrás de mim aqui a Declaração Universal de Direitos Humanos, para que não seja um cartaz na parede apenas, né? Mas que seja realmente algo do dia a dia, da prática, e isso me fascina, assim, quando ouço um exemplo como que você trouxe, né? As possibilidades reais disso. Quando você mencionou, por exemplo, eles terem estratégias para melhor mediar o conflito. Trataram diferente um conflito, porque entenderam que ali havia pessoas, essas pessoas também têm a sua dignidade, o seu valor, a relação muda, né, a partir dessa compreensão mais ampla. Isso é muito legal. E quando você mencionou agora no final da avaliação, né, do monitoramento, isso é algo que a gente por aqui também valoriza bastante e percebe a necessidade que nós temos, inclusive para pressionar aí o nosso Estado para que haja esse tipo de monitoramento e de avaliação da política pública de educação e direitos humanos e outras que são complementares dentro desse tópico com o qual a gente tem trabalhado da prevenção à violência extrema. A gente precisa saber o que está dando certo e o que não está, para poder fazer ajustes, né? E pegando aí nessa linha, puxando mais esse fio, eu queria entrar um pouquinho nesse tópico das políticas públicas, porque a gente começou falando aqui sobre, né, que olhar que a gente tem que ter para campanhas aí de candidatos que falam sobre a educação e que pensam, de certa forma, algumas estratégias de prevenção. Aí você nos trouxe um bom exemplo aí que o Instituto Auschwitz tem realizado, que pode servir de inspiração, inclusive, para a gente entender possibilidades, né, da escola como esse espaço. Como que a gente pode levar essa discussão, avançar mais essa discussão num nível mais estrutural e realmente pressionar aí para que o nosso Estado, o nosso governo, pense uma política pública também mais estruturada nesse sentido. Eu trago aqui como adicional para essa minha pergunta, recentemente a gente soube aí, né, houve a criação de uma importante iniciativa que é o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas. Segundo o que está descrito no próprio decreto, né, que institui o sistema, está prevista aí a produção de estudos, levantamentos, mapeamentos de ocorrências de violência escolar, a sistematização e divulgação de medidas e soluções que sejam eficazes no combate a essas violências contra a escola. Nesse sentido, então, me parece assim, ok, estamos tendo um momento favorável para discutir sobre isso, sobre uma discussão que nos leva a pensar política pública. E aí eu queria ouvir de você, por que é importante a gente trazer essa temática, trazer essa discussão para esse campo também? Por que é importante a gente investir em política pública de prevenção à violência contra escolas? Por que isso faz muito mais sentido do que só pensar em estratégias ou políticas públicas que remediam o problema? E por que a gente pode aproveitar esse momento justamente para discutir isso, principalmente diante de um cenário em que o problema está posto, a gente precisa pensar em solução para que ele não se agrave, né? Em prevenção para que ele não se agrave. Então, eu queria ouvir de você, assim, essa provocação aí para os nossos governos, né? Como que a gente pode, por que investir mais em políticas públicas preventivas em relação à violência contra escolas do que as medidas de reação apenas, e a importância disso? Obrigada por essa pergunta, Michele, porque eu acho que isso também é uma oportunidade de a gente explicar um pouquinho como é que o Instituto trabalha, né? Como você mesma apresentou, o nome de Instituto eu acho que já traz ali essa ideia, Instituto Auschwitz para prevenção do genocídio e de atrocidades massivas. Então, essa é a missão do Instituto, e aí, óbvio, a gente fala de uma manifestação extrema, numa dimensão imensa da violência, que é o genocídio e as atrocidades em massa, mas a nossa missão é prevenir violência, né? Prevenir violações aos direitos humanos. Então, aí eu acho que já tem uma premissa muito importante, que dá para a gente prevenir violência. Ela é algo que é evitável. A gente consegue.
Não é fácil, exige trabalho, mas a gente consegue prevenir violência. Eu digo isso porque eu acho que a violência é tão naturalizada que há um entendimento de que nada pode ser feito, então o que nos resta é conter danos, que é um pouco do que a gente tem discutido da nossa provocação aqui. Né? Vamos conter danos porque já não dá para a gente prevenir que ela aconteça. A gente não acredita nisso. Mas, ao mesmo tempo, exige um trabalho sério de investimento quando a gente fala de prevenir para que a violência nem chegue a acontecer. Né? No nosso trabalho, a gente, que é um trabalho de muita pesquisa, mas também de muita experiência prática, a gente entende que tem 3 momentos que a gente consegue prevenir a violência. Há 3 janelas de oportunidade para a gente nesse trabalho. O primeiro deles, o que a gente chama de prevenção primária, eu estou aqui nomeando só para facilitar o entendimento, mas o mais importante é entender como esses momentos funcionam. A prevenção primária, ela busca justamente fazer com que a violência nem chegue a acontecer. Que esse processo, que a violação aos direitos humanos nem chegue a acontecer. Que um episódio de racismo na escola nem chegue a acontecer. Então, eu estou falando aqui desde a gente prevenir um episódio de bullying, de discriminação, de racismo dentro da escola, a prevenção do genocídio. Né? De novo, as mais diversas formas de violência. Então, a prevenção primária, ela busca isso. Mas como é que a gente faz isso? De novo, a gente precisa entender o que existe ali de risco. Quais são os fatores que podem levar a essa ocorrência? O que existe em uma sociedade, em um estado, em um país, que pode levar a um episódio de genocídio? Porque o genocídio, ele não acontece da noite para o dia. Não é um processo assim. Ele não é um episódio que acontece do nada. Ele é um processo que, inclusive, de novo, vai dando sinais que está em curso. Da mesma forma, a gente consegue pensar nesses episódios de violência contra a escola, da escola, na escola. A gente tem sinais de que isso vai acontecer. E a gente precisa estar atento a esses sinais. E mais do que estar atento a esses sinais, a gente precisa investir no enfrentamento desses fatores. Então, percebi que isso aqui é um risco. Percebi que há um clima tenso na escola. Percebi que não há diálogo entre os estudantes. Percebi que os estudantes não se sentem pertencentes àquele espaço. Certo? Percebi que nessa sociedade há um regime autoritário. As pessoas não há uma democracia. Entende? Existem realmente, a gente consegue aplicar isso nos mais diversos contextos. Então, eu preciso identificar esses fatores e a gente precisa investir nisso. Foi exatamente esse processo que eu mencionei na pergunta anterior, que a gente fez no processo de consulta 2017. Quais são os fatores de risco que existem na sociedade brasileira que levam à violência? Para que a gente vá na raiz deles. Essa é a prevenção primária. Se a gente falha nessa janela, se a gente não consegue fazer esse trabalho, a violência acontece. E aí é a segunda janela de oportunidade. Já está acontecendo. A gente já está lidando com esses episódios de ataques extremos às escolas. A gente já está um genocídio em curso. O que a gente faz para mitigar os danos? O que a gente faz para conter essas consequências, para que elas não sejam ainda piores? É o que a gente está fazendo aqui. Certo? Enquanto está acontecendo, a gente está ali tentando fazer com que sangre menos. Por último, essa é o que a gente chama de prevenção secundária. Por último, a gente tem o que a gente chama de prevenção terciária. Bem, o genocídio acabou. A gente viveu um episódio de ditadura. Um episódio de racismo aconteceu na escola. O que é que a gente faz para que não volte a acontecer? A gente falhou em garantir que acontecesse, a gente não conseguiu ali conter muitos danos, bem, isso gerou essas consequências terríveis, esses resultados. Como é que a gente usa essa experiência para que não aconteça de novo? Na nossa experiência, Michele, prática e, de novo, de pesquisa, porque são processos que se alimentam no nosso trabalho, a gente entende que o pior momento para a gente prevenir a violência é quando ela já está em curso. É o mais difícil de ser feito, é o que custa mais, e eu falo custo, inclusive, custo de dinheiro mesmo. A gente gasta mais nessas medidas de reação, porque essa ação tardia é reação já. A gente já está ali no dilema e a gente está reagindo. A gente gasta mais, a gente tem consequências piores, ela é menos eficiente. É o pior momento para a gente
para a gente fazer esse trabalho. Dá para a gente muito pensar quando a gente fala de saúde. Quando a gente fala em investimento em saúde preventiva, é para isso. É muito melhor que a gente consiga fazer os exames, identificar quais são os fatores de risco que existem ali no nosso organismo, que a gente, né, que tipo de doenças a gente é capaz de desenvolver e já enfrentar isso, né? Do que depois a gente estar doente e ficar gastando com medicamento para o próprio Estado. Inclusive, quando a gente pensa em saúde pública, é muito pior que a gente tenha pessoas internadas, o gasto do SUS com internações é gigante. E é muito melhor quando a gente pensa e investe na prevenção dessas doenças. E da mesma forma precisa ser feito com a violência, né? A gente perde muito quando a gente não para em um momento para pensar isso e a gente fica só esperando acontecer para a gente ter essas reações, que é uma dinâmica muito comum, né? De esperar chegar, emergir ali para a gente lidar. Sendo que, de novo, já está dando sinais. A gente tem contextos de violência nas nossas escolas e na nossa sociedade. Esses ataques extremos não acontecem do nada. Não acontecem do nada e não podem ser pensados numa perspectiva muito individualizada, que é um outro risco, outro problema que a gente tem. Da gente buscar sempre, não, mas porque era um jovem que estava assim, assim, assado, então era um problema dele. Ele tinha uma questão, eu vi muito esse discurso, tem uma questão ali de saúde mental, então é um episódio isolado, não é. A gente precisa entender o problema da violência como um problema coletivo. A gente está deixando coletivamente isso acontecer. E aí a educação, ela é uma ferramenta primordial e essencial de prevenção, em todas as etapas, inclusive. Mas ela é muito importante quando a gente está falando da prevenção disso não deixar acontecer, ou depois que isso acontece, fazer com que isso nunca mais aconteça, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos memoriais, nos museus que trabalham episódios absurdos de genocídio, por exemplo, né, de ditadura, ali é um espaço de educação, né? A gente vai usar esse episódio da nossa história para entender o que aconteceu, para que a gente não repita, né? A gente fala muito, né? Quem não conhece o passado vai sempre estar condenado a repetir. Então, a educação é uma ferramenta essencial. Agora, eu também chamo a atenção de que não é qualquer educação, porque a educação não só pode ser incapaz de prevenir a violência, mas ela pode acirrar a violência, dependendo de como ela seja pensada. Então, é também muito importante que a gente olhe para a educação, não também como esse totem salvador, de que a educação vai... Não, que tipo de educação a gente está falando? A gente está falando da educação pautada nos direitos humanos, que busca a promoção desse respeito, desse diálogo, porque a educação já foi, inclusive, instrumentalizada para gerar violência. O nazismo foi exatamente isso, sabe? Então, acho que é importante também a gente entender as janelas de oportunidade que a gente tem, as ferramentas que a gente tem na mão e saber usar. Saber usar a potência da educação, da escola, a serviço do que a gente quer construir. E fazer isso com seriedade, com investimento. Você falou desses movimentos do Estado, do governo, né, dessas estratégias de prevenção, muito importante. A gente tem trabalhado de forma muito próxima aos estados, às secretarias de educação. Então, a gente tem visto esse trabalho também ser feito. Como eu falei, às vezes vem de uma forma mais tardia, a gente poderia já estar falando disso há muito tempo, mas é importante que chegue esse momento, que a gente realmente invista em política pública de prevenção à violência, não só pensando na violência, de novo, no ataque extremo, mas todas essas manifestações, nesses fatores de risco, nesses processos sobre os quais a violência é construída. Então, a gente tem visto iniciativas importantes dos estados, mas a gente precisa mais. A gente precisa também de um trabalho conjunto que envolva, né, diversos órgãos, atores, né, dentro das instâncias governamentais. Então, não é só a Secretaria de Educação, a gente precisa pensar educação, segurança pública, saúde, né, coordenar essas ações. A gente tem feito também um trabalho junto ao Ministério da Educação dentro dessa política de prevenção, né, à violência. O projeto entrou dentro, né, como uma das ações dessa estratégia maior, que tem que ser muito ampla, né, de justamente formar educadores, formar gestor escolar, né, para que a gente consiga construir dentro desse espaço escolar essa experiência de convivência positiva.
Então, é isso, esse é o nosso desejo enquanto Instituto, de que a gente consiga cada vez mais parar de conter danos, parar de conter o sangue que está jorrando e a gente consiga, de fato, criar estruturas que possam prevenir de maneira eficiente, duradoura, a violência no nosso país. Eu gosto muito dessa frase, de uma frase que você falou na sua resposta aqui para mim, e que está também no nosso artigo, que é: ação tardia é reação. E a reação nem sempre ela vai ser bem sucedida, né? Como você falou, ela é mais cara, os resultados são mais difíceis, ela pode ser bastante ineficaz. E quando você menciona aqui as 3 janelas de oportunidade, de alguma forma eu fiquei com uma certa até esperança, no sentido de que, considerando o dado que eu falei no comecinho do nosso papo, de que a gente tem aí pelo nosso levantamento a ocorrência de alguns casos que se assemelham aos ataques às escolas sofridos até o ano passado, porém ainda nenhuma informação oficial, né? Ainda que eles tenham similaridades, mas me parece que a gente está numa trégua mesmo, talvez, dessa situação. E considerando o que você falou aqui que existe uma terceira janela de oportunidade, que não é a que não, enquanto ainda não aconteceu, né? A segunda é quando já aconteceu, a gente está tentando mitigar, e a terceira é que já aconteceu, já está lá, mas a gente age para que não se repita. Exato. Fiquei pensando se a gente talvez não esteja vivendo um pouco uma janela nesse sentido, e aí, vendo esse movimento dos governos de tentar, de alguma forma, criar um pouco mais de força mesmo nas políticas públicas, nos diálogos interministeriais, pautando esse assunto e, de alguma forma, mandando a mensagem assim: a gente está vendo isso, estamos tentando criar algumas estratégias. Eu vejo nesse movimento tanto com o sistema que eu mencionei, mas a gente tem visto uma abertura também do governo em falar mais sobre a temática de discurso de ódio, dentro do campo da educação em direitos humanos, uma atenção a essa relação com a mídia, que é um tema que a gente já abordou aqui numa das nossas lives também, e aí já destrava um outro assunto, que é a importância da regulamentação das redes sociais. Me parece que a gente está vivendo assim um momento, ok, o problema está aí, ele não era uma realidade brasileira, mas ele passou a ser, e a gente talvez esteja vivendo de fato um momento de, talvez um vale desse problema, para que a gente não volte a tê-lo novamente, e até com números ainda piores, que a gente então haja com bastante eficácia agora, né? Com bastante intensidade também aí nas ações. Então, acho que realmente me veio assim, enquanto você falava, puxa, agora é mesmo o tempo da gente cobrar os nossos governantes, é tempo da gente votar com muito cuidado, com muita atenção, escolher a dedo mesmo, com a razão e com o coração, quem que a gente vai colocar na liderança dos nossos municípios, né? Pensando já exatamente nos efeitos de longo prazo, né? Que olhar essas pessoas têm para a educação, e não só para a educação, de modo amplo, mas para a violência contra a escola, a prevenção da violência contra a escola e nas escolas. Então, acho que principalmente com as eleições, assim, eu queria muito que quem estiver nos ouvindo agora ou posteriormente levasse essa mensagem, assim, acho que essa tua fala final, ela pode parecer assim, puxa, mas será que a gente vai ter uma janela de oportunidade, então, para pensar uma estratégia de prevenção, que a gente possa ver essa janela agora, né, diante desses dados que a gente está tendo conhecimento sobre o problema. Paula, você gostaria de trazer mais algum comentário sobre esse tópico? Senão eu já vou caminhando para o encerramento aqui da nossa live. Então, eu acho que é muito importante isso, e você falou da esperança, a esperança tem um efeito prático mesmo, sabe, Michele? A gente não pode desacreditar, porque senão realmente a gente fica sem espaço de atuação, né? Então, sim, a gente devia estar pensando nisso há mais tempo. Sim, era pra gente, era para nunca ter acontecido nenhum episódio. Mas a gente está aqui, sim, ainda com uma oportunidade grande e preciosa
de construir um futuro, né, mais bonito mesmo, né, com menos violência. Então, eu acho que é muito danoso quando a gente perde a esperança, quando a gente acredita que não há mais caminhos, muito danoso mesmo. Então, sim, eu acho que as eleições são... A gente muitas vezes, né, tem uma relação um pouco cansada, desgastada com esse processo, né, de participação através das eleições, a sensação, de novo, de falta de esperança, de que a gente não é capaz de construir nada. Isso é muito ruim. A gente precisa olhar como para as eleições, não só para as eleições. Eu acho muito importante a gente ressaltar que existem outras instâncias de participação democrática, né, e que a gente precisa usar esses espaços, porque senão alguém vai, né? Se a gente não toma esse espaço, alguém vai. Então, é muito importante que a gente possa nutrir a esperança, né, um do outro aqui. Fico feliz que, de alguma forma, possa... Porque é isso, quando a gente fala em prevenção, a gente fala de possibilidade, né? A gente fala de algo que não está dado. Há caminhos, a gente só precisa acreditar neles. Fantástico, Paula. Obrigada por trazer essa mensagem para a gente. Obrigada. Caminhando, então, para o encerramento, eu quero ir nessa linha aí que a gente está conversando aqui para encerrar, justamente porque eu gosto da ideia da gente trabalhar com o verbo esperançar, então nos colocar em ação. E para isso, então, eu queria te perguntar, remontando ao título do artigo que escrevemos juntas. Para você, no teu mundo ideal, lá pode ser utópica aqui nessa resposta, tá? Como é a escola que você quer para as nossas juventudes? Essa é uma pergunta que me toca muito, assim, porque eu acho a escola um espaço muito precioso, assim, e as nossas juventudes são muito preciosas. Eu tive uma experiência muito positiva, Michele, na escola, assim, uma experiência que eu lembro com muito carinho. E eu acho que isso veio da sensação que eu tive de ser livre na escola, de conseguir ser quem eu sou e, a partir de quem eu sou, ter um espaço ali. O meu desejo assim, mais forte é que a escola possa ser um lugar de pertencimento mesmo. Que todo mundo, todos os corpos, peles, religiões, gêneros, tenham um espaço ali. Quando a gente consegue na escola garantir que os estudantes, que a nossa juventude se sintam parte daquilo, é muito mais fácil que eles consigam encontrar um espaço fora da escola. Eu encontrei o meu espaço muito mais facilmente fora da escola, porque na escola eu tinha meu espaço, era a minha referência. Esse é um desejo muito forte, assim, que eu tenho. E quando a gente pensa em escola, né, em juventudes, a gente tem um recorte importante de fazer aí, que é mais de 80% da nossa juventude, os nossos jovens, estão em escola pública no Brasil. E quando a gente fala de jovens que estão na escola pública, a gente está lidando com uma diversidade absurda de bagagem também. A gente tem jovens que vivem, como eu falei lá atrás, né, nas dinâmicas que existem fora dos muros, que alcançam, né, dentro dos muros. A gente tem jovens que passam por processos de violência, discriminação, pobreza, desigualdade. A escola precisa ter um espaço onde esses jovens também se sintam livres para nomear aquilo que eles vivem, para olhar para aquilo que eles vivem, para reconhecer aquilo que eles vivem. E mais do que só olhar e nomear, entender o porquê acontece aquilo, de onde vem essa dinâmica, pensar criticamente sobre a realidade que eles vivem. É muito importante que a escola seja um espaço de pensamento crítico. Eu quero que as nossas juventudes pensem sobre as realidades que vivem. E que não só pensem sobre a realidade que vivem, mas que possam sonhar, mas um sonho que pode ser viabilizado, sabe, Michele? Não um sonho distante. Sonhar e construir dentro da escola, como eu falei, como espaço de orientação, mas que isso invada outros espaços, né? A gente precisa resgatar o direito da nossa juventude de sonhar e de construir o que eles sonham.
E aí eu acho que uma outra coisa muito importante, a gente falou de democracia aqui, a democracia não pode ser um conceito distante que os estudantes vão entender de onde surge e como é que funciona o processo político. Eles precisam experimentar a democracia no espaço escolar. Como é essa gestão na escola? Ela é democrática? Os estudantes têm voz? Existem grêmios? Como estão os conselhos? Precisa se experimentar a democracia para exercer democracia. A gente não pode esperar que as nossas juventudes se sintam parte de uma sociedade que tem voz, que possam mudar coisas, e na escola eles não conseguem isso. Então, a minha escola ideal não é uma escola que eu acho distante de ser vivida, sabe? Eu quero que a escola seja uma lembrança bonita para a nossa juventude, que construa caminhos, sabe? Para o que eles ainda têm de potência na vida. Assim, eu fico realmente emocionada, porque eu acredito muito nessa potência. Mas, de novo, exige trabalho, né? Não dá para ser só um discurso bonito, a gente precisa investir de verdade no que a gente acredita. E a gente tem uma oportunidade incrível. A gente tem uma juventude muito preciosa nesse país. Então, eu realmente espero que a gente pergunte para as nossas juventudes que tipo de escola que eles querem. Qual é a escola que as nossas juventudes querem? Sabe? Que não seja só eu responder essa pergunta. Que a partir dessa resposta que eles nos deem, que a gente consiga juntos construir isso. Acho que é o que eu tenho para te dizer. Paula, eu me somo a você nessa sua resposta, nesse seu sonho para as nossas escolas e para as nossas juventudes. Me emocionei aqui também com você e somos duas emocionadas, ativistas, educadoras em direitos humanos aqui e eu gosto muito daquela frase assim de que sonho que se sonha junto se torna realidade. Então, bom, já somos duas aqui e espero Tem muito que mais gente, tem muito mais gente. Cara. exatamente. Eu espero que quem nos ouve se some a nós e, como você falou, a gente sabe que tem muita gente no caminho pensando dessa forma e lutando por uma educação pública, especialmente, né, de qualidade, inclusiva, que faz a escola esse espaço que é uma potência mesmo de florescer, né? Que faz da escola uma comunidade amorosa. Eu gosto muito de usar essa palavra para a escola também, uma comunidade amorosa, onde o melhor floresce, onde há conexões, onde há a possibilidade do sonhar e do realizar. Então, eu sei assim como você, eu também acredito que é possível realizar tudo isso. E espero que a gente, aqui com as nossas emoções e com as nossas trocas, a gente tenha cativado outros corações aqui também durante esse papo. Eu quero agradecer imensamente pela sua participação na live, agradecer pela companhia mesmo durante essa conversa, todas as contribuições que você trouxe aqui pra gente, obrigada. E eu quero, assim, no fundo do meu coração, assim mesmo, o quanto você se mostrou aqui, eu agradeço por isso, porque nem sempre é fácil, né, a gente expor de fato o que a gente pensa, ainda mais quando a gente está publicamente. Então, obrigada, Paula, de verdade. Obrigada, Michele, obrigada pela oportunidade, pelo espaço, foi um prazer mesmo trocar com você, a gente se fortalece, né, essas companhias se fortalecem, e o trabalho que vocês desenvolvem no Instituto Aurora, de verdade, é muito, muito importante. É uma honra mesmo fazer parte dessa comunidade que vocês têm construído. Conte comigo. Realmente, eu acho que a gente vai se emocionar e se mobilizar. Isso não entendo como uma fraqueza, sabe? Eu acho que é a força, eu acho que é o combustível que nos movimenta. Eu trabalho realmente com algo que eu amo muito, tenho esse privilégio. Então, para mim não é nenhuma vergonha. Assim, eu acho que a gente precisa realmente usar isso como força para seguir, e espero nunca deixar de me emocionar, porque aí eu já vou estar morta-viva, sabe? Acho que isso que é o Concordo. nada mesmo Concordo ministrar. com você. A gente segue junto, com certeza. Seguimos juntos, com certeza, Paula. Bom, para o pessoal que nos ouviu ou que vai nos ouvir, eu deixo aqui o recadinho de que a nossa próxima live acontece em outubro.
Até lá, eu convido vocês a assistirem as lives anteriores a essa, que estão aqui no perfil do Instagram do Instituto Aurora, e também assistir ao nosso encontro sobre educação em direitos humanos, superando extremismos violentos, que está disponível no YouTube do Instituto também, youtube.com/Instituto Aurora. Esse evento que eu mencionei, Paula também esteve presente, então lá dá para se aprofundar um pouquinho mais no tema. Convido vocês também a baixarem o e-book que a gente mencionou aqui durante essa live, e assim como os outros materiais sobre o tema, que estão disponíveis todos gratuitamente para o download no endereço institutoaurora.org/reconectar. E, bom, para você que ouviu aqui a gente, eu espero que a gente tenha conseguido, de fato, provocar, refletir sobre o tipo de escola que a gente quer para as nossas juventudes, ainda mais agora, né, com essa mensagem final aqui da Paula para a gente, sabendo que, além de um espaço que, infelizmente, se tornou alvo de violência, a escola pode ser também um espaço de prevenção, ela pode ser um espaço de solução, se ela tiver o apoio, se ela tiver recursos da comunidade, dos nossos governantes. E lembrando aí, né, durante todo o nosso encontro eu falei muito sobre democracia, sobre as eleições. Nesse período eleitoral que a gente está, que você que nos ouve avalie com muita atenção as propostas e os discursos em relação às nossas escolas, para que a gente possa construir essas escolas que a gente mencionou aqui, por último, para as nossas juventudes. Então, agradeço você também que nos ouviu e até uma próxima. Tchau, tchau.